Tem muita gente dizendo que o governo não quebra, mas nós vamos apresentar hoje um assunto que foi levantado através de um estudo do Instituto de Pesquisa do próprio governo, e eu vou estar colocando aí na tela, que diz que o número de beneficiários está aumentando e o número de contribuintes está diminuindo. E isso quer dizer que em algum momento no futuro nós vamos ter um grande problema de caixa, porque onde não entra, como é que pode sair? E esse quadro que está sendo mostrado mostra várias situações em relação à evolução, né, da população, a evolução do governo, o que ele tem fazendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger seu sofá, link na descrição do vídeo. Então, observando que vocês podem conferir, deixei a tela aí do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, que é do próprio governo, que vem fazendo o levantamento de toda essa situação e tem mostrado que o número de pessoas que contribuem está diminuindo e o número de pessoas que são beneficiárias está aumentando. Então isso faz com que exista uma distorção na questão do pagamento, e a Previdência Social ela já vem com isso há alguns anos. E nós vamos saber mais na frente qual é o resultado desse desequilíbrio, né? Porque o governo ele tem um desafio muito grande. Por quê? Porque a população ela está envelhecendo, ou seja, a mão de obra está envelhecendo, e a partir do momento em que a pessoa envelhece, ela vai deixar de trabalhar um dia. E a população ativa também, ela tem diminuído o número de contribuintes, porque apesar do governo dizer que o número de empregos tem aumentado, eu não sei de onde vem essa conta, porque nós estamos vendo a população, né, com bastante dificuldade, bastante pessoas procurando emprego, e o nível de emprego também, não sei por onde ele é medido, né, mas de qualquer maneira eles dizem que é o menor índice de todos os tempos, mas a gente não percebe isso na prática. De qualquer maneira, o resultado, que é um resultado do próprio governo, né, do próprio Instituto do Governo que mostrou isso aí, ele aponta, né, para uma dificuldade muito grande, vamos dizer, a longo prazo, né, mas nós já estamos vivendo isso, esse desequilíbrio, o governo está tentando acertar isso de outras formas, né. Então, o que nós estamos vendo? O que o governo está fazendo nessa situação? Primeiro, reformando a Previdência, né, então isso de tempo em tempo isso acontece, e vale lembrar aqui, para as pessoas não ficarem pensando que eu estou falando desse governo, quando eu falo de governo, eu falo de todos os governos que já passaram, né? Então isso é uma evolução. Governo independente de quem está lá nesse momento. E aí, já tivemos várias reformas da Previdência, e essas reformas da Previdência, normalmente ela sempre prejudica muito quem? O trabalhador da iniciativa privada. Nos outros segmentos, funcionário público, militar, a gente tem visto que tem sido feitos ajustes, mas não tão onerosos e prejudiciais quanto tem feito na iniciativa privada. E nós vimos que essa última reforma de 2019, ela fez uma mudança muito substancial na questão da base de cálculo, vai achatar bastante aí a questão do cálculo do valor da aposentadoria, e também nos requisitos, né, da aposentadoria foi mexido de uma forma geral, que isso vai trazer alguns prejuízos para quem trabalha na iniciativa privada. Já ao passo de que os servidores e os militares também tiveram algumas alterações, mas não tão graves quanto nós verificamos na Previdência Social. E aí muita gente, né, vai ou se aposentar com um valor pequeno, ou, via de regra aí, nos próximos anos, vindo a mudar essa situação, poderá ser também que nem se aposente. Mas o fato é que, além dessa questão da reforma da Previdência, tem se feito agora aí, o movimento aprovou a reforma tributária, agora vai regulamentar, e a reforma tributária é uma situação que não vem somente, né, para diminuir, porque nós não vimos nada aí que vem diminuir, porque precisava diminuir para tirar a carga, o peso em cima da população. Mas não, ele vem abrir brecha para unificar e aumentar alguns impostos. Então, nós estamos vendo que o governo ele não está trabalhando os gastos públicos, para a gente não falar, né, de outra forma aqui. Os gastos continuam aumentando, não se tem feito nada para equilibrar essa situação, e aí vem aquela questão para você. Como é que você vai ficar se eventualmente no futuro próximo a Previdência desequilibrar, o governo não ter como pagar, e como é que vai ficar essa situação?
porque nós estamos vendo que o governo ele tem tido muitos desafios. Teve uma pandemia, agora está tendo outras situações também, e tem de que fazer, né? Tem que fazer aporte, tem que gastar, e tudo isso nos mostra que se cumprir, né? Se isso acontecer, o que está lá no Instituto, do número de beneficiários ele ficar maior do que o número de contribuintes, efetivamente vai dar problema, né? O governo ele não vai ter como honrar com esses compromissos. Então vai prejudicar aquelas pessoas que já contribuíram, que precisam se aposentar, que precisam receber, aquelas que estão aposentadas, que precisam receber. E aí onde vem a ideia principal de alertar, né, o trabalhador. Você agora que está começando ou que está em curso, você pode e deve começar a pensar numa forma de criar uma oportunidade, ou seja, de garantir o seu futuro de alguma forma. Então você tem que começar a imaginar se você vai investir em alguma coisa, se você vai construir alguma casa para alugar, você vai ter que ter alguma renda para quando chegue naquele período, se acontecer alguma coisa, você não dependa única e exclusivamente do governo. Porque pode ser que se você não pensar em resolver esse problema agora, que já está vindo, lá naquela oportunidade você não tenha mais, né? Se chegar essa situação com o governo, vamos colocar de uma maneira positiva, se o governo não conseguir reverter essa situação, você não ficar numa situação difícil por conta disso. Porque, depender só do governo e ele não ter como marcar com aquela responsabilidade que era dele, como é que você vai ficar? Como é que você vai sobreviver? Então, pensa nisso, qualquer dúvida ou qualquer opinião, deixe nos nossos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.